Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Mais uma vez, segundo aos Coríntios. Esta tem sido a epístola, a carta deste momento da minha vida. Eu tenho visitado esse texto das Escrituras com bastante insistência. Deus tem falado muito ao meu coração, na Bíblia toda, mas de modo particular, segundo aos Coríntios, tem sido muito especial para mim nesse tempo. Diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 6, diz assim: e nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos vós também. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Deus abençoe a sua palavra ministrada ao nosso coração pelo Espírito Santo nessa manhã. Amém, amados irmãos. Há 3 exortações aqui que eu quero destacar e trazer à igreja nesta manhã, nesse contexto daquilo que Paulo escreve nesse texto. A primeira exortação está logo no versículo 1, e o apóstolo diz assim: não recebais a graça de Deus em vão. A segunda exortação está lá no verso 13. No final do versículo, o apóstolo diz aos coríntios
e essa certamente é uma exortação a todos nós. Ele diz: dilatai-vos também vós. Não é muito frequente a gente vir a esse tipo de expressão. Não tenho ouvido muitos sermões sobre essa expressão, em que Paulo diz alguma coisa que às vezes a gente passa por cima, e Paulo diz aos cristãos, aos crentes: dilatai-vos também vós. O que será que Paulo está querendo dizer aqui? Essa é a segunda exortação. A terceira exortação está no capítulo 7 já, no primeiro versículo, mas com certeza faz parte do mesmo contexto do texto que acabávamos de ler. E ele diz na segunda parte: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Essas três exortações preciosíssimas para a vida cristã. A primeira delas: não recebais a graça de Deus em vão. Em que contexto o apóstolo Paulo faz essa exortação? Se os irmãos voltarem um pouquinho no texto, vão perceber que Paulo está falando de reconciliação. Era isso que estava no coração de Paulo, o sentimento da reconciliação. Paulo havia tido algumas dificuldades com os irmãos na igreja de Corinto. Ele escreveu 2 cartas, uma delas está na Bíblia, a primeira aos Coríntios, a outra não está na Bíblia, perdeu-se, mas ele escreveu 2 cartas bastante graves. A primeira aos Coríntios, os irmãos veem que é uma carta séria, que trata de assuntos difíceis, da divisão na igreja, trata de exortação de pecado grave, sério na igreja. O pecado sempre é grave. Pecado moral na igreja. Paulo teve que ser incisivo, duro até, firme, e então alguns irmãos ficaram ressentidos. E Paulo agora escreve essa carta, ele diz: eu quero renovar a expressão do meu amor por vocês. Paulo está como que propondo uma espécie de reconciliação, dizendo: irmãos, eu quero que seja restaurada a nossa comunhão. Alguns irmãos ficaram entristecidos, eu sei disso, mas o meu desejo é que tudo isso seja restaurado. Paulo faz uma proposta de reconciliação, e ele fala da mensagem do Evangelho como mensagem de reconciliação. Se você voltar aqui no capítulo 5, vai ver no versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós vos rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E ele está dizendo: reconciliem-se com Deus. Isso vai trazer como fruto a reconciliação entre as pessoas, a divisão entre vocês. Vocês estão ressentidos, nós precisamos tratar dos nossos relacionamentos. E aí, nesse contexto, Paulo diz assim no versículo 1: e nós cooperando com ele. Com ele quem? Com Jesus. Leia o versículo 21 do capítulo 5, o versículo anterior. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Deus o fez pecado por nós onde? Na cruz. Quem não conheceu o pecado? Deus o fez pecado por nós onde? Na cruz. Rima. Rima. Ali na cruz Jesus levou todos os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso significa, quando eu estou em Cristo, quando Cristo está em mim, a justiça de Jesus me cobre de tal modo que eu agora sou considerado justo. Eu sou justo em Cristo Jesus. E aí Paulo diz assim: pelo que nós cooperando com ele, vos exortamos, pelo que nós cooperando com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Quando é que a gente recebe a graça de Deus em vão? A graça de Deus está em Cristo. Graça é presente imerecido. Graça é o favor de Deus na nossa vida. Graça é o poder de Deus operando em nosso favor. Amém, irmãos? Isso é graça. Quando é que a gente recebe a graça de Deus em vão? Primeiro, pessoas que ouvem o Evangelho
ouvem sobre a graça, mas adiam a sua decisão por Cristo. Diz aqui o versículo de número 2, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ah, não receba a graça de Deus em vão. Você já conhece a graça? Você tem ouvido da graça de Jesus. E por que você está adiando isso? Adiando a sua decisão por Cristo. Está adiando, procrastinando. Então, pessoas que ouvem sobre a graça de Deus, mas adiam a sua decisão por Cristo, estão recebendo a graça de Deus em vão. Segundo, quando não desfrutamos da graça nas lutas da vida. Paulo fala de lutas na vida. Qual é o fator que faz diferença na nossa vida? Qual é o fator que pode tornar uma vida que tinha tudo para dar errado, numa vida que vai dar certo? Qual é o fator? O fator é a graça de Deus que entra na nossa vida. Paulo está dizendo aqui: não dando nosso escândalo, verso 3, em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes como ministros de Deus, tornando recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades. Ele vai listando tudo aí, e ele diz assim: como enganadores, mas sendo verdadeiros, como nada tendo, mas possuindo tudo, sendo pobres, mas enriquecendo a muitos, como que morrendo, eis que vivemos. O que é que entra aí na vida de alguém que parece que tudo era para dar errado, e a gente olha assim e diz assim: o final vai ser esse, não vai ter jeito, está morrendo, não tem mais solução, e não tem jeito. E o que é que entra aí e faz com que tudo mude? Isto é, morrendo, mas eis que vivemos. É a graça de Deus que opera aí. A graça a respeito da qual o Senhor Jesus disse: a minha graça te basta. Essa graça que opera em nós, que faz toda a diferença. E Paulo diz: vocês têm a graça disponível. Vocês têm a graça do Senhor Jesus à disposição de vocês. Não vivam sem a graça. Não recebam a graça de Deus em vão. Vocês têm os recursos. Vocês não precisam viver na força da carne. Vocês não precisam lutar nas lutas da vida no poder do braço de vocês. Vocês não precisam lutar contra o pecado com a força humana. Vocês têm a graça. Portanto, não recebam em vão a graça de Deus. A graça é para ser desfrutada, a graça é para ser celebrada, a graça é para ser vivida, a graça está disponível, e nós temos de fato contar com a graça, porque a graça é o fator que faz diferença. Amém, meu irmão? Primeira exortação: meu irmão, você tem a graça de Deus. Por que você insiste em viver sem a graça? Você tem a graça de Deus. Por que insiste em lutar com o braço humano? Você tem a graça de Deus. Por que insiste em lutar contra o pecado, contra a tentação, com a força humana? Você tem a graça. Não receba a graça de Deus em vão. A segunda exortação, verso 13: ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. O que Paulo está dizendo aqui? Veja, Paulo, o apóstolo, ele vê que esses irmãos eles tinham a graça de Deus, mas não estavam sendo generosos como fruto da graça. Porque alguns não queriam se abrir para perdoar a Paulo, não queriam se abrir para o relacionamento com outros irmãos. Irmão, quando você não vive a graça na sua vida pessoal, você tem muita dificuldade para viver a graça nos seus relacionamentos. Pessoas que não se sentem perdoadas têm muita dificuldade em perdoar. Paulo está dizendo agora, falando de relacionamento, está falando de relacionamento com os irmãos. Ele diz: irmãos, vocês têm a graça, não desfrutam da graça na vida pessoal, estão cheios de culpas, desnecessariamente, porque tem a graça, e vocês não se abrem para os outros. E Paulo diz o seguinte, versículo 11: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós,
o nosso coração está dilatado. Paulo diz assim: o meu coração está aberto para vocês, para perdoar vocês, para restaurar relacionamento. E marido, o seu coração está dilatado para sua esposa. Esposa, o seu coração está dilatado para o seu marido. Seu coração está aberto, elástico. Tem alguns médicos aqui, vão me perdoar, mas parece que o coração tem elasticidade, não tem? Tem elasticidade, diz que é um músculo, não é? Elástico. Mas alguns corações perderam a elasticidade, não se dilatam, estão presos. É um músculo sem exercício. E o coração, como um músculo, se ele não se exercitar, ele fica endurecido, enrijecido. Paulo diz: o meu coração está dilatado para vocês. Amém? E ele diz: vocês precisam fazer exercício para dilatar o coração de vocês. A graça tem que operar nessa dimensão dos relacionamentos também. E então, ele diz no versículo 12: não estáis estreitados em nós. Quer dizer, o coração de vocês está estreito e vocês não estão estreitados com a gente, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Os vossos próprios afetos. Irmãos, quantos de nós estamos com o coração preso, porque nós estamos estreitados nos nossos próprios afetos, os nossos amores pessoais, as nossas paixões carnais? É o nosso, é o meu, os nossos próprios afetos. Eu me amo, eu quero para mim, tudo para mim, eu não sei me abrir. E Paulo diz então: estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos: dilatai-vos também vós. Dilatai-vos. Abra o coração com a graça de Deus, para ministrar graça aos outros, para perdoar, para o relacionamento. Eu creio que a ceia do Senhor tem muito a ver com isso. Relacionamento entre os irmãos, como fruto do nosso relacionamento gracioso com Deus. Amém, amados? Então hoje você vai dizer assim: Senhor Deus, dilata o meu coração, traz elasticidade ao meu coração, para que eu possa ministrar a tua graça àquelas pessoas com as quais eu me relaciono. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, vai dilatando o nosso coração. Finalmente, a terceira exortação tão preciosa de Paulo nesse texto está no capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Paulo chama para santificação. Olha qual é o problema quando você não entende a graça, não desfruta da graça. A primeira exortação: seus relacionamentos são afetados, isto é, o seu coração fica estreitado. E aí o que acontece? Você acaba estabelecendo relacionamentos equivocados. O versículo de número 14 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Alguns não estreitam seus relacionamentos na graça de Deus e acabam estabelecendo relacionamentos errados. E relacionam-se com o mundo e com as pessoas do mundo, e estabelecem relacionamentos equivocados. E ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E Paulo diz assim: pois vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. E aqui ele traz 7 promessas que Deus faz para motivar a nossa santificação. Eu penso aqui, a partir desse texto, o seguinte: a santidade na vida do crente, ela há de ser motivada não pela imposição, mas pela graça de Deus.
É fruto da graça também. Veja só, Deus faz 7 promessas, e depois dessas 7 promessas, Paulo diz o seguinte: nós temos todas essas promessas, portanto, santifiquem-se para tomarem posse dessas promessas. Vejam, as 7 promessas estão aqui nos versículos 16 a 18. Vejam as 7 promessas: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. O que Deus disse? Primeira promessa: neles habitarei. Deus disse: se você se santificar, eu vou habitar em você, porque você é o templo do Espírito Santo. Primeira promessa. O que diz? Qual é a primeira promessa? Neles habitarei. Segunda promessa: e entre eles andarei. Deus andando no meio do seu povo. Amém, irmãos? Deus andando no nosso meio, operando, andando, ministrando graça. Segunda promessa: e entre eles andarei. Terceira promessa: e eu serei o seu Deus. A quarta promessa: e eles serão meu povo, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, santifiquem-se. E diz a quinta promessa: e eu vos receberei. A sexta promessa, no verso 18: e eu serei para vós pai. E a sétima promessa: e vós sereis para mim filhos e filhas. Que promessas lindas, viu só o que Deus está nos prometendo? Amém? Irmãos, essas são as promessas. E Paulo tem um argumento poderoso para nos motivar à santificação. E qual é esse argumento poderoso? O verso 1 do capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda injustiça, imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Portanto, a santificação não há de ser alguma coisa que o crente pratique porque há uma exigência. Isso também, porque Deus disse: sede santos porque eu sou santo. Mas a santificação é fruto da graça de Deus que opera em nós. E porque temos essas promessas, nós dizemos: que coisa, eu quero isso na minha vida. Deus está prometendo: neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, eu vos receberei, eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas. Quantas bênçãos, quantos privilégios. Diga amém, irmão. Esse é o convite de Deus. Santifiquem-se, santifiquem-se. Tudo isso será verdade na vida de vocês, diz o Senhor. Baixe a sua cabeça. 3 coisas quero trazer de exortação. Primeira: não recebais a graça de Deus em vão. Segunda: dilatai-vos também vós no vosso coração. Terceira: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando-nos em santificação no temor de Deus. Senhor, faze isso na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Que a graça flua livremente, que os nossos corações sejam dilatados para amarmos, para perdoarmos, para ministrar essa graça. E que a tua igreja seja motivada pelas tuas promessas à santidade, a aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor.